maravilhosas! Meu nome é Luciana Dogliani, sou uma futura jornalista e esse é o podcast Pra Não Dizer Que Não Falei, de mulher para mulher, quem não gosta de um bom papo. Junto com especialistas e participantes, vamos falar sobre saúde, autoestima, relacionamento, desafios, conquistas e muito mais. Então cola comigo e não perca! Nós mulheres somos fortes, disso eu não tenho dúvida nenhuma. Possuímos diversas qualidades e defeitos, e o mais interessante é que cada uma de nós tem o seu jeito único, um jeito especial, não é mesmo? Mas uma coisa é certa, a sociedade sempre cobrou muito da gente, então para chegar na vida que consideramos perfeita e bem-sucedida, acabamos colocando uma carga muito grande em cima de nós, e aí surge a cobrança excessiva. Será que essa autocobrança realmente faz bem para nós? E para esse assunto, eu converso com Janaína Fidelis, psicóloga e especialista em desenvolvimento humano e com participação de Franciele Santiago. Bora começar o nosso papo? Sejam bem-vindas, Janaína e Franciele, é um prazer recebê-las aqui. Obrigada. Olá. Prazer, obrigada a você, Luciana. Oi, Franciele. Oi, Janaína, tudo bem? Eu vou bem. Então, gente, Então, tá bom. Eu tô pensando nesse assunto tem muito tempo e é uma dúvida que eu tenho e eu tenho certeza que muitas mulheres também têm, que é em relação à autocobrança excessiva. E eu já pergunto para Janaína, por que que uma mulher se cobra tanto para ter aquela vida perfeita, aquela vida bem-sucedida? Principalmente nos dias de hoje, né, Luciana, a gente percebe que o advento da entrada da mulher e da consolidação da mulher no mercado de trabalho trouxe muito dessa cobrança. Por quê? Porque nós mulheres passamos a exercer vários papéis, né? Se você pensar alguns anos atrás, a grande maioria das mulheres fazia o quê? Te exercia o papel de mãe, ou de esposa, ou de filha. Hoje a gente acrescentou aí, né, o papel de estudante, de profissional, de mulher que se posiciona e que tem suas escolhas. Então isso acabou culminando, né, com uma série de pressões para que a gente possa atender a todas essas expectativas nesses diversos lugares que a gente transita hoje na sociedade. Isso é verdade. Eu, por exemplo, eu me cobro muito, sabe? Principalmente quando eu tô muito cansada, porque eu tô fazendo tanta coisa, assumindo tanta responsabilidade, e aí tem hora que bate aquele cansaço, e é uma coisa que eu converso muito com a Fran. Tipo assim, quando eu estou cansada, aí vem aquela cobrança, pô, você vai realmente descansar, ver um filme, por que que você não vai fazer um estudo, vai melhorar a sua graduação, ou então melhorar, aprofundar mais na sua carreira? E eu vejo o quanto isso me faz mal, que é essa autocobrança de parar para descansar e levar uma vida mais leve. E aí eu quero entender até onde uma mulher, né, precisa se cobrar, mas em que momento ela tem que ver que isso já está fazendo mal para ela e ela precisa parar. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa tentar desconstruir, né, é essa falsa crença que a gente tem de que estar sempre ocupado é bom, de que não estar fazendo nada é ruim, né, de que se eu não estou produzindo, se eu não estou aprendendo alguma coisa, então, olha, eu não sou uma profissional boa, eu não sou uma mulher boa. E a gente viu muito isso, Lu e Fran, no início da pandemia, porque as pessoas elas saíram enlouquecidas, né, fazendo um monte de curso, lendo um monte de coisa, né, na versão online. E ano passado as pessoas tiveram uma sobrecarga assim emocional gigantesca em função disso. Por quê? Porque muitas pessoas se viram dentro de casa, então tem que aprender um monte de coisa, né? Essa cobrança, ela tem que ter um limite, porque onde é que essa cobrança ela passa a ser nociva? Quando a gente começa a se sentir culpadas por não estar fazendo aquilo, né? Então, assim, olha, eu estou me sentindo culpada porque eu não estudei e fui ver uma série. Gente, que legal, é muito bom parar para assistir uma série. Sempre, Fran. Eu sempre.
Então, assim, a gente tem que ter muito claro quais são os objetivos que a gente quer alcançar e qual é o planejamento e quais são as ações que a gente precisa tomar na nossa vida para atingir os nossos objetivos, sejam de carreira, pessoais, né, o que for. É, a partir disso, a gente consegue ter uma noção melhor para evitar essa cobrança. Então, vamos imaginar o seguinte: eu preciso cuidar da minha saúde e eu tenho que, para isso, praticar uma atividade física, né? Então, eu vou botar no meu planejamento que eu vou, durante 3 dias na semana, fazer uma caminhada de 40 minutos, né? E esse é o meu planejamento. Tá bom, se eu tenho isso claro, eu não vou ficar me cobrando porque eu não fui 5 dias na semana fazer essa caminhada, porque é um acordo que eu fiz comigo mesmo. Então, uma maneira da gente atenuar um pouco essa autocobrança, Lu, que né, nos deixa tão exaustas, estressadas, que no trabalho pode nos levar ao burnout, né, que é esse estresse excessivo, é a gente planejar o que a gente precisa fazer, e a gente celebrar e se reconhecer com o que a gente faz e falar, opa, aqui eu já cumpri o que eu estava me propondo. E aí você não fica com aquele sentimento de tô devendo, porque é isso que vai muitas vezes desencadear a autocobrança. Isso é verdade. E até você tocou na questão do burnout, já tem pesquisas que apontam que essa síndrome é muito mais comum em mulheres do que em homens, né? E eu queria entender, que também é uma outra coisa que eu queria questionar, é que a mulher, ela, em cada fase da vida dela, ela tem uma meta que a sociedade coloca para ela. Ou então a meta de formar, e depois a meta de casar, e a meta de ser mãe. E trazendo para a minha realidade, eu estou naquela fase da meta de que eu tenho que formar e ser bem-sucedida. E aí eu fico pensando, poxa, eu já conversei com tantas pessoas que falam dessa dificuldade de ser nova, e aí já tem que escolher uma carreira, já tem que entrar na faculdade, já tem que decidir qual que é a área que ela quer exercer. Qual que é o conselho que você dá para essas pessoas, para essas mulheres, né? Nossa, isso que você falou é incrível. Sabe que eu não tive filhos, e nem terei. E entendo perfeitamente o que é essa cobrança, né? Porque a gente é cobrado, tá bom, agora você casou, quando é que vem os filhos? Esses dias eu escutei uma pessoa que eu não tenho contato nenhum, conheci num ambiente social, e que me perguntou, mas por que você não teve filhos, né? Então, assim, essa cobrança da sociedade em relação a esses padrões que são impostos, né? É a mulher que tem que vestir 38, que tem que estar sempre maquiada, que você tem que ter filhos, ser uma boa esposa, cuidar da casa, ter uma carreira de sucesso, né? A dica que eu dou em relação a isso, Lu, é assim, a gente tem que investir muito no nosso autoconhecimento para a gente compreender quais são as nossas referências. Eu dou muito meu exemplo, assim, quando eu me formei, né, assim como você, nesse momento aí de pressão, todo mundo falava assim, olha, poxa, vai trabalhar numa multinacional, porque lá você vai crescer, porque lá você vai ganhar muito dinheiro, porque lá tem um plano de carreira. E, de repente, depois de 15 anos, eu me vi subindo numa escadinha onde eu tinha atingido o topo dessa carreira de sucesso que o mercado fala, porque eu tinha me tornado uma executiva de uma grande multinacional, e eu olhei para a minha carreira e falei, mas é isso que eu quero? Por quê? Porque o meu conceito de carreira era outro. Mas aí está tudo bem, porque a gente pode recomeçar. Eu não poderia, naquele momento, paralisar me cobrando, né? Mas eu fiz uma escolha errada lá atrás. Não, eu posso recomeçar. Então, isso é muito legal. Então, você entender o que você quer da sua vida, o que você quer do seu corpo, o que você quer das suas relações, o que você quer para o seu trabalho, é tão importante quanto a gente seguir bons exemplos. Com certeza. Pode falar. Eu aprendi a definir essas metas que a Janaína está dizendo, algumas, não todas, apanhando muito, assim, sabe? Porque eu me cobro muito desde sempre. Se eu for olhar para trás, eu não lembro um momento da minha vida onde eu não me cobrei muito. E a grande maioria dessa pressão era eu mesma que fazia, não era da minha família. Não era minha família que fazia sobre mim, era eu que fazia, eu que estipulava umas metas mirabolantes que eu tinha que alcançar, porque desde muito nova eu sempre tive medo da mediocridade. Eu tinha muito medo disso,
E aí eu não aceitava isso para mim e determinadas coisas na minha concepção esbarrava muito na mediocridade. E aí com o tempo eu fui aprendendo que existem formas diferentes de fazer as coisas, não significa que você tem que estar dentro daquele padrão. Se você não estiver lá, você não vai ser medíocre. Igual, por exemplo, eu dei início por conta dessa pressão, aos 18 anos, eu dei início a um curso técnico e a um curso de graduação. Eu não concluí a graduação, eu concluí o técnico. Aí, depois do técnico, eu emendei. Aí, eu fiz cursinho preparatório para concurso público. Depois do concurso público, eu comecei uma faculdade de psicologia. E aí, eu ficava olhando aquilo e eu me sentia extremamente frustrada, porque eu não conseguia me ver como uma profissional de futuro, no futuro ali de sucesso, sabe? E aí, depois de muita pressão e muito sofrimento e algumas crises de pânico, Ô, dó. que minha ansiedade, minha autocobrança me levou a isso, a uma desestabilização emocional completa, um desgaste assim enorme. Aí eu abandonei a psicologia, fiquei um tempo sem estudar, pouco tempo, mas durante esse pouco tempo que eu fiquei sem estudar, eu me cobrava o tempo inteiro, que eu ficava assim, eu não tô estudando, eu não tô fazendo nada. Nossa, não acredito. Nossa, que horror. Que pessoa fracassada. Eu me sentia Ai, assim, uma pessoa fracassada. E aí eu comecei a fazer um cursinho aleatório, preparatório para qualquer coisa, mas na verdade eu não estava preparando para nada. te Eu entendo. só não me permitia ficar sem estudar, porque eu achava que era sinônimo de fracasso aquilo ali. Mas eu também não me permitia começar outra graduação e abandonar outra graduação, porque, nossa, ali era uma certeza, uma assinatura do contrato de fracasso. E aí foi quando eu comecei a comunicação, e agora até que enfim eu vou formar, porque eu não aguento mais. E uma Mas, das coisas que a gente tem que parar de se cobrar é de achar também que as escolhas elas têm que ser sempre certas e definitivas, né? Porque aí a gente faz uma escolha e a gente pensa, não, eu tenho que ir até o fim, mesmo não estando feliz, não estando realizado. Então, essa é outra cobrança que a gente precisa reduzir, né? De que a gente tem que sempre acertar nas decisões. Não, tudo bem, errei, vou recomeçar, vou fazer uma nova Sim, trajetória, um novo caminho por aqui, né? e eu acho que e essas aí eu só fui colocar isso em prática, assim, de que eu posso recomeçar, quando eu cheguei no máximo do meu esgotamento emocional, quando realmente não dava mais. Então eu precisei ficar esgotada para poder, não, eu vou recomeçar porque esse caminho não tá dando, não é o meu caminho, não é o que eu quero. E hoje eu percebo que eu fiz a escolha certa e que as coisas fluem. E tudo bem eu formar com 28 anos. Tudo bem eu não ter formado com 23, 24, igual eu planejei lá atrás, sabe? Que foi terminar o curso técnico, começar uma graduação com 24 anos, daí iniciar uma carreira para eu ser uma pessoa super bem-sucedida. essas escolhas também elas servem para até como um aprendizado, né? Eu estava pensando isso no texto de formatura que eu estava escrevendo, e eu sou igual a Fran também. Eu não iniciei jornalismo de cara. Eu fiz outros cursos, eu fiz curso de arquitetura, porque eu achava que era um curso que a minha família iria aprovar, que eu tenho muito isso da aprovação da família. Eu falei, gente, vou fazer arquitetura, tenho certeza que minha família vai super ficar feliz por mim. Fiz quase um ano de arquitetura, gostei do curso, mas não era aquilo que tocou, né? Que eu me apaixonei. Fiz Uhum, publicidade também, fiz uma semana de pedagogia, estava tentando me encontrar. Eu estava com 20 anos, 19 anos na época, eu estava tentando me encontrar ainda. O meu sonho era ter feito cinema, e aí eu fui indo até parei no jornalismo. Depois eu parei para pensar o quanto essas escolhas me fizeram amadurecer, e aí eu falo que é até questão de tempo, né? O quanto eu precisei passar por todo o processo até realmente me encontrar.
Mas muitas mulheres têm essa dificuldade, né, Janaína? E eu queria que você explicasse como que a gente realmente pode levar uma vida mais leve, sem preocupar com o que a sociedade pensa, ou então com o que realmente a gente pensa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender quais são os nossos valores. O que que a gente não quer abrir mão na nossa vida? Porque esses valores, eles vão determinar como as decisões que a gente vai tomar, as escolhas que a gente vai fazer. Então, a partir do momento que eu caminho nessa minha jornada, né, alinhada aos meus valores, o que eu estou fazendo não tem um peso. Então, esse é um primeiro ponto, assim, o que é importante para mim? É a família, é dinheiro, é sucesso, é ética, isso tem que nortear. Um segundo ponto é a gente ter um planejamento de vida e de carreira, né? Eu falo de vida e de carreira porque o trabalho ele ocupa um lugar muito importante na nossa vida, né? Do ponto de vista de tempo e de satisfação. E se você tem um planejamento, você sabe o que você precisa fazer para atingir aqueles objetivos e você não vai ficar sofrendo no dia a dia, o tempo todo se questionando, se perguntando e se autocobrando se você está ou não fazendo a coisa certa. Uma outra questão é a gente conseguir olhar para a nossa rotina e ver o que a gente tem feito que está gerando prazer e o que não está, e eliminar o que não gera prazer. Então, assim, eu estou fazendo isso por obrigação, isso é importante fazer? Não, não é. Então, isso eu tiro da minha rotina, né? Mas todas essas questões passam por a gente se conhecer, né? Eu tenho clientes na consultoria que são workaholics e falam, eu adoro trabalhar 14 horas por dia. E está tudo bem. É claro que lá na frente a gente não sabe as consequências que essa pessoa pode ter de adoecimento em função disso, né? Porque o adoecimento mental ele é uma realidade hoje, né? Depressão, estresse, ansiedade, pânico, burnout, e a gente sabe que isso tudo muito em função de uma vida que a gente leva desregrada, né? Mas a gente conseguir enxergar as coisas boas, ver a magia da vida, né? Trazer um positivismo não tóxico, né? Mas um positivismo de tentar enxergar. Tá bom, eu estou no trânsito, peguei um super engarrafamento, ao invés de eu ficar reclamando que eu estou no trânsito engarrafado, legal, vou ligar o rádio, vou escutar uma música, e de repente vai tocar uma música que eu não escuto há muito tempo. Se eu olho para a chuva e penso, que saco, vou me molhar, ou se eu olho para a chuva e penso, nossa, que gostoso, eu adoro sentir, né, esse cheiro de chuva, o que vai mudar é como a gente enxerga. A chuva é a mesma para todo mundo. Então, a gente trabalhar pensamentos positivos, a gente trabalhar essa perspectiva de como eu quero enxergar a vida, nos ajuda a dar mais leveza. Que ótimo. E eu acho também que uma coisa que a pandemia trouxe e que eu sempre falo é a síndrome da Mulher Maravilha. A gente quer fazer tudo e dar conta. Verdade. E aí, quando a gente não dá conta, a gente fica super mal. Porque muitas vezes a gente fica acompanhando em redes sociais pessoas que parecem que dá conta de tudo. Aí a gente vive nessa comparação. Hoje de manhã eu estava até conversando lá na redação do jornal que a gente vive uma intensa comparação da vida real com as vidas das redes sociais. E isso faz com que a gente se cobre, isso faz com que a gente encontre defeitos inexistentes e fique perseguindo um determinado tipo de perfeição que não existe, porque cada pessoa tem seu tempo, né? E eu Fran, tô desculpa, pode concluir. Não, o que eu ia falar é que eu tô tentando muito trazer para minha vida que eu não sou Mulher Maravilha, que eu não vou dar conta de tudo e tá tudo bem. Porque isso tem a ver com a gente se aceitar, né? E quando a gente se aceita, a nossa saúde mental, ela agradece. Então, assim, a gente precisa aceitar os nossos limites, aceitar as nossas potencialidades, aceitar o ritmo, a nossa jornada e quem nós somos. Porque aí a gente vai continuar sempre evoluindo e desenvolvendo, sem precisar ficar se forçando nem se colocando para baixo, né? O objetivo é a gente trilhar esse caminho com mais leveza, né? E evitar esse tipo de comparação, porque cada história é única, né? Cada indivíduo é único. Então é legal a gente ver, sim, mas a gente precisa entender que nós temos a nossa história, a nossa trajetória, e é isso que vai determinar o quanto a gente vai ser ou não realizados, e não o que o outro está fazendo. Sim, uma coisa que eu e a Lu, nós já conversamos bastante também,
É que às vezes, assim, a gente tinha um tempo para poder distrair, né? Para poder se divertir. É. E aí o tempo todo a gente, pelo menos eu, assim, teve um dia que eu tava, tipo, a ponto de colapso, porque eu tava fazendo muitas coisas, eu tava extremamente sobrecarregada. E aí eu peguei e falei assim: não, fim de semana eu vou sair, eu vou aproveitar o fim de semana com os meus amigos. E aí, o tempo todo na minha cabeça eu ficava assim: o TCC tá lá, né? Eu tô aqui, mas meu TCC tá lá. E Depois é aí, uns eu podia estar surtinhos de fazendo meu leve. TCC. Não, era para eu poder distrair, mas o tempo todo eu me cobrava. O TCC tá lá, né? Não fiz nada. Tem tanto de trem para eu fazer e eu tô aqui. Amanhã eu vou ter que acordar muito cedo. E eu não desconectei, porque o tempo todo eu tava me cobrando porque eu não tava sentada fazendo TCC, sendo que eu decidi sair para distrair porque eu estava sobrecarregada. E é uma coisa que a gente tem que ter atenção, né? Porque tudo que a gente faz, quer fazer tudo, dar conta de tudo, chega um momento que a gente pode estar fazendo tudo, mas não quer dizer que a gente está fazendo bem. Né? Talvez a gente não está dando o nosso melhor trabalho, a gente não está estudando no melhor. Eita, melhor nos estudos. Então, a gente tem que ter cuidado, né? E a ciência prova que a gente tem que ter descanso, tem que ter pausa, porque senão a gente não dá conta, a máquina não dá conta, né? É mesmo. Gente, é um prazer receber vocês aqui. O nosso tempo já está chegando no fim. Eu queria conversar mais com vocês sobre esse assunto, mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades, não é mesmo? Isso mesmo. Com certeza, Lu e Fran, foi muito bom conversar com vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. E aí, gostou do bate-papo? Eu espero que sim. E se você se cobra muito, eu espero que você possa levar uma vida mais leve, uma vida mais saudável. Eu espero você para o próximo papo. Um beijo!